Olá, paz do Senhor. Meu nome é Joanete e tenho interesse em fazer as aulas. Sou cristã há 10 anos, casada há 5 anos e 10 meses com... Aí eu não vou identificar o nome, tá, do marido. E temos um filho de 3 anos e 5 meses, também não vou identificar o nome do filho. Antes de ser cristã, tive alguns relacionamentos. Convivi alguns anos com algumas pessoas. E aí não dava certo e começavam as traições da parte deles. Onde 2 desses relacionamentos tive filho. Que eu não vou identificar o nome, que mora com o pai. E que foi inclusive o primeiro namorado. Terminei esse relacionamento e ainda sem saber quase nada sobre o assunto, depois de 9 meses comecei outro relacionamento, achando que seria diferente, onde tive a minha filha, não vou identificar o nome, nem a idade, mas enfim, o que quero saber de início é se ainda estou ligada a algum destes relacionamentos, pois só casei com registro depois de ser cristã. Quero começar e preciso por mim mesmo as aulas, mas preciso tirar essas dúvidas. E meu marido também teve alguns relacionamentos antes de ser cristão. Tem uma filha, né, e eu não vou identificar aqui o nome, mas também não prosseguiu o relacionamento, pois quando se tornou cristão, ele teve de tomar a decisão ao casamento. Mas não quis, apesar de seu pastor lhe aconselhar que seria o melhor continuar o relacionamento. Quando conheci ele, ele já estava morando sozinho há 7 meses e eu há 3 anos e alguns meses. Percebo que temos alguns traumas sobre o assunto que vem de infância. Foi uma luta no nosso namoro, sempre discutimos com besteiras, medo de não ser a pessoa certa, muita dificuldade para tomarmos a decisão de realmente nos casar. Mas como nós temíamos viver em fornicação, avaliamos que era necessário tomar uma decisão e casamos. Mas sei que precisamos de ajuda. Tá. Ainda tem mais algumas coisas aqui, né, Joanete? Mas eu vou já parar por aqui para te responder, tá? Se tiver alguma coisa relevante, depois eu completo aqui no corpo do e-mail. Pois bem, a primeira pergunta que você me fez é se você continua ligada a algum desses relacionamentos. O que é que nós precisamos entender em relação a isso? A Bíblia deixa claro, e agora nós temos um choque enorme de culturas, daquilo que Deus proporcionou, daquilo que Deus fez, para aquilo que hoje se tornou. O fato de você ter tido vários relacionamentos, hoje é normal. O fato de você ter convivido com algumas pessoas, inclusive ter tido filhos e ter separado porque não deu certo, hoje é normal. Na nossa cultura. Só que na lei de Deus, naquilo que Deus fez para todos aqueles seres humanos e para aqueles que querem ser chamados pelo seu nome, não foi assim. Então, embora seja normal esse estilo de vida que você levou até então, isso não é normal no reino dos céus. Não é normal. Então, o que acontece? O que nós precisamos entender? Que o fenômeno de se tornar uma só carne é algo que Deus faz para qualquer ser humano, cristão e não cristão. E isso é muito bom. Então o que acontece? Quando você se uniu ao seu primeiro, como você fala, né, que vocês foram primeiro namorados e vocês se uniram, né, e conviveram juntos e tiveram filhos, inclusive, mesmo vocês não sendo cristãos, a misericórdia de Deus era tão grande que uniram vocês dois. Porque o casamento é uma união que Deus faz para qualquer ser humano, sendo cristão ou não cristão. Só que o que acontece? Pela dureza do coração, por adultério, por N situações, vocês acabaram desistindo do relacionamento. E aí você foi sábia, e eu vejo sinceridade nas suas palavras, quando você diz assim, olha, sem saber de nada, eu me envolvi em um novo relacionamento, que também não deu certo, gerou filhos, e agora você está num terceiro relacionamento. À luz da Bíblia, eu não vejo indícios para crer que este relacionamento que você está hoje
ele é lícito aos olhos do Senhor. E eu vou te falar o porquê. Porque conforme o que você me relatou, eu não conheço todos os detalhes, por isso eu não posso falar que o que eu estou dizendo é lei. Eu estou te dando um parecer com as informações que você me deu. Mas conforme as informações que você me deu, eu tenho elemento suficiente para crer que o seu primeiro relacionamento foi justamente aquele que Deus fez uma só carne. Tá entendendo? Com base naquilo que você me disse. Agora, a sua situação é essa. Agora, do seu marido, ela é um pouco mais simples de eu avaliar, e a situação do seu marido vai trazer uma explicação para a sua situação. O que acontece? Você diz que ele vivia com uma pessoa. Aí ele se tornou crente, só que ele não era casado com a pessoa, né? E aí o pastor aconselhou, falou assim, olha, já que agora você é uma nova criatura, registra, né? Legaliza, porque muitas igrejas têm isso, considera apenas uma só carne se houver um registro. Mas biblicamente nós já vimos aqui no Manual do Casamento que isso não existe. É bom registrar? É muito bom, você evita escândalos, você tem mais direitos resguardados, a sociedade, na nossa cultura, vê melhor um casamento com registro civil do que uma união estável, mas à luz da Bíblia não existe esse requisito, tá? Mas o que acontece? E agora o pastor aconselhando o seu marido a permanecer no primeiro casamento, ele decidiu não permanecer. Ou seja, agora aqui se torna evidente que o primeiro casamento não é pecado. Quando a Bíblia fala do tempo de ignorância, ele está trazendo um tratamento a pecados que foram cometidos sem saber que era pecado, e Deus meio que ameniza as consequências por não levar em conta o tempo de ignorância. Mas presta atenção, ainda existe a lei da colheita e da semeadura. Então o que acontece? Do plantio e da semeadura, né? Então o que acontece? Se você casa e abandona e se casa com outro, embora Deus faça vista grossa acerca do pecado por você não saber, existe consequências naturais nesse ato. Então por isso que a Bíblia fala essa questão de não levar em conta o tempo de ignorância. Mas vamos entender uma coisa. O fato de você ter conhecido a Cristo, você descobriu que algumas coisas eram pecado. Você descobriu que o segundo casamento era pecado. Você descobriu que ter abandonado seu primeiro marido foi pecado. Você descobriu que casar-se de novo foi pecado. Então agora, o que a graça de Cristo, o que a proposta do Evangelho faz pela sua vida? Agora você tem o perdão dos seus pecados, daqueles que você confessou a Deus, porque Deus não perdoa pecado que não é confessado, então você precisa confessar. E a partir do momento em que você confessa, agora Deus perdoa esses pecados. Entretanto, a ordem da Bíblia é: todo aquele que confessa e deixa o pecado alcança a misericórdia. Isso está em Provérbios. Jesus, toda vez que perdoava um pecador, não importa o pecado, quando ele perdoava, ele dizia: agora vá e não peques mais. Ou seja, o teu primeiro casamento não era pecado. Pecado foi o segundo e o terceiro casamento. Então, agora você sendo uma nova criatura, você tem a oportunidade de receber esse perdão, desde que você abandone esse pecado. Você está percebendo? Porque agora você conheceu um Deus de um poder, de uma misericórdia, de uma sabedoria, que ele tem sim o poder de restaurar tudo aquilo que o pecado destruiu na sua vida, inclusive o seu casamento, tá? Da mesma forma o do seu marido também. Então, diante disso, eu tenho esse parecer bíblico para você, tá? Você não é ligada, pelas informações que você me passou, eu fazendo contraste com o que a Bíblia diz, você não é ligada a este homem. O que eu lhe recomendo, mesmo eu, particularmente, tendo total convicção a respeito desse assunto? Que você ore. Ore para que Deus te dê segurança para você tomar a decisão certa. Ore para que Deus te dê força, porque também não é fácil você abandonar um casamento, ainda que seja ilícito, não é fácil. Né, família? Quem já abandonou aqui, ó, no chat, pode dizer se não foi difícil.
Então o que acontece? Por causa disso, ore, peça a Deus esclarecimento, peça a Deus perdão, sabe? Por todas essas circunstâncias, peça a Deus perdão. Você tem filhos, né? Você estava falando que um mora com o pai, outro está morando com a madrasta, sabe? Poxa, é a sua família, sabe? Clame a Deus perdão, peça a Deus que te ajude a você restaurar os filhos, restaurar o marido, restaurar você mesma, tá bom? E você tinha dúvidas se o programa Meu Deserto pode te ajudar? Pode ter certeza que sim, viu? E quem já fez o programa Meu Deserto, ouvindo essa história dela, diga aí também no chat, coloque nos comentários para ela ter certeza que pode sim te ajudar, tá bom? E que Deus te abençoe.